eu colocava a culpa nessa tal procrastinação. Mal sabia eu que a procrastinação, ela era apenas uma consequência, mas isso só fica claro depois, porque na hora que você tá ali procrastinando, tudo fica confuso, uma grande névoa, e você não sabe o porquê, ou ainda o que de fato está acontecendo. E foi exatamente por isso que eu decidi gravar esse vídeo, para relatar e te contar o que há por trás desse fenômeno oculto do nosso inconsciente chamado procrastinação e o que nós podemos fazer para evitá-la. E a procrastinação, no fundo, por não ser o problema central e sim um sintoma, ela na verdade é um sinal de alerta de raízes muito mais profundas, muitas vezes ocultas dentro de nós mesmos e que precisam ser curadas ou até realinhadas. E eu demorei, mas finalmente eu descobri aquilo que é de fato a origem que nos leva à procrastinação. Inclusive eu chamo isso de a chave da procrastinação, porque é somente quando nós entendemos o que realmente está levando a esse comportamento que nós temos a chance de identificar e eliminar na origem. Nesse episódio eu vou te guiar por isso que foi essa jornada que eu passei por décadas até de fato entender, para que você tenha a chance de entender sem ter que passar por toda essa jornada que eu passei, desde a parte ruim até o mestrado em neurociência ao redor do mundo, para realmente identificar as nuances do nosso comportamento. Então, se conteúdos como esse são importantes para você, me deixe saber deixando o seu like aqui no botão aqui abaixo e também aproveita e clique em se inscrever ativando o sininho para ser notificado de mais conteúdos como esse que eu faço há literais 10 anos. E nessa minha busca por respostas sobre a procrastinação, inúmeras luzes e pontos foram ficando claros ao redor disso que é, de fato, a chave da procrastinação. A primeira dessas luzes e elementos que de fato são essenciais é, de fato, as crenças limitantes que nós temos. Elas são correntes que me prendiam. Crenças são como pressupostos que nós carregamos sobre nós mesmos, sobre nossas capacidades e sobre o nosso lugar no mundo. Muitas vezes isso nos mantém cativos a uma prisão invisível. Pensamos, será que eu dou conta? Isso vai ser muito difícil para mim. E como eu estava me sentindo nesse momento complexo em que nada parecia fazer sentido, essas frases se tornaram como se fossem mantras negativas que ecoavam na minha mente, alimentando ainda mais o ciclo da procrastinação. No final você vai identificar como isso se encaixa na conclusão que eu vou te revelar. Mas o fato é, a superação dessas crenças veio com uma prática muito simples, de simplesmente questioná-las, de certa maneira desafiar a sua própria verdade. Às vezes, só de você perguntar, poxa, se eu mudasse esse pensamento, será que eu estaria em um nível mais elevado na minha própria vida? E a resposta, no meu caso, era geralmente sim, provando que o ponto estava muito mais no pensamento, muito mais na crença e muito menos em mim. Mas nessa busca as crenças não eram apenas o único ponto que realmente aparecia ao redor dessa chave, existiam outros adversários e as emoções negativas também. Elas funcionavam como se fossem tempestades internas, me afastando dos meus mais profundos objetivos. A ansiedade, o medo, até o tédio me empurrava para um ciclo vicioso da procrastinação. No fundo, eu tentava fazer as coisas, mas simplesmente eu não fazia, não saía, eu simplesmente não avançava e eu não conseguia entender o porquê, mas no fundo, dentro de mim, existia uma ebulição que era exatamente as emoções e a mente ficava ali girando em falso. Eu aprendi, portanto, que não somente a gestão dessas emoções era crucial, mas entender a origem delas também é crítico na nossa vida. Isso também se encaixa nessa que é a conclusão final. Agora, tem um ponto que me surpreendeu. Eu sempre me achava uma pessoa boa, uma pessoa que de fato fazia com afinco aquilo que realmente era importante, mas eu percebi que eu era bom para os outros e eu não era bom para mim. Eu fazia tudo o que importava para os outros. Agora, para mim mesmo, nada, simplesmente não dava tempo, ou até não tinha vontade, não tinha energia. Não preciso nem te dizer como isso também se encaixa nessa conclusão, na chave da procrastinação, mas o fato é que eu entendi como a falta de amor próprio afeta profundamente e é uma barreira muito significativa na nossa vida. Quando a gente não se valoriza, cada ação
parece fútil, cada esforço inútil. Foi somente ao nutrir esse amor mais profundo e mais gentil por mim mesmo, celebrando cada pequena vitória, reconhecendo minhas próprias necessidades, o meu próprio esforço, que eu comecei a me mover para além dessa tal inércia da procrastinação. E à medida que eu avançava nessa jornada introspectiva, eu comecei a desvendar mais e mais as camadas que compunham a minha própria procrastinação e a relação que eu tinha com ela. Cada passo, cada insight, cada luz, mas eu considero que essas foram as 3 mais significativas no meu caso e, conforme fui as vencendo, eu percebi que eu estava um pouco mais próximo de me libertar dessas amarras que, de certa maneira, me prendiam mentalmente. Eram amarras mentais. E essa é, de fato, a chave central. Enquanto você estiver desalinhado disso que eu vou te revelar, você tende a procrastinar muito mais do que se você de fato entender e incorporar isso na sua vida. No fundo, nós procrastinamos porque simplesmente nós fazemos coisas que estão desalinhadas de nós mesmos. A chave é, portanto, a necessidade que todo ser humano tem de estar em harmonia com a sua própria natureza. E eu vou repetir, porque essa é a coisa mais importante que você pode fazer e buscar na sua vida. Esteja alinhado à sua própria natureza. Eu percebi que muitos dos meus hábitos de procrastinar surgiam de uma certa tentativa que eu tinha de me adequar aos padrões de outras pessoas, ou a desejos de outras pessoas, ou ainda tentar me adequar a padrões que não respeitavam a minha natureza, os meus ritmos naturais, as minhas preferências, ou ainda a minha essência. Pense comigo, quando você tenta comer, se alimentar de algo que para você não faz parte do seu hábito, ou seja, algo que para você não é natural, é sempre e sempre será um sofrimento. Assim como para você ler algo que não é habitual para você. Tudo que você quer fazer e não é natural para você, ou seja, não é parte da sua natureza, é uma tormenta incrível. E eu percebi que a minha vida inteira era uma tormenta. Nada do que eu fazia, as convivências, o trabalho, as relações, o que eu lia, o que eu pensava, o que eu estudava, o que eu fazia, a minha vida não era exatamente a vida que eu queria viver. Não conectava comigo, logo eu ficava tentando procrastinar, porque naturalmente aquela atividade gasta muito mais do que simplesmente a energia da atividade. Gasta a energia psíquica de você pensar que você tem que fazer algo que não faz sentido para você. Afinal, imagine que você já ouviu que o nosso cérebro quer poupar a nossa energia. Mas nós estamos falando não somente da energia da atividade, eu repito, e sim da energia da atividade, mais uma energia psíquica e mental gigantesca de você ficar se auto-questionando a cada segundo que você faz algo que não faz sentido para você. Agora, o inverso disso é simplesmente fascinante. Quando você realmente condicionou e treinou o seu cérebro para fazer aquilo de uma forma natural, você gasta muito menos energia da própria atividade e mentalmente você não fica pensando, questionando, você simplesmente vai lá e faz. Parece magia algumas pessoas que conseguem fazer as coisas com muito menos energia, desde um simples eu vou na academia todos os dias. Para alguns é simplesmente ir, para outros é nossa, hoje é o dia de ir na academia, nossa, está chegando a hora de ir na academia, nossa, eu estou me vestindo para ir na academia, hoje promete, nossa, eu estou na academia, estou sofrendo, nossa, eu voltei da academia, poxa, eu poderia ter ido para um happy hour com os meus amigos. Repare quantas vezes a energia foi sugada, enquanto para o outro ele simplesmente foi. É por isso que falta energia. E quando te faltar energia, você tende a procrastinar muito mais, porque o cérebro simplesmente percebe que está em falta a energia. Você está gastando tanta, então ele te coloca no modo de defesa, ele te faz procrastinar muito mais. É isso que ficou claro, e quando isso ficou claro, esse inclusive foi o ponto de partida do Brain Power. O Brain Power faz exatamente isso. Nós abrimos a sua porta cerebral para isso que eu chamo de a magia, quando você alinha o seu cérebro, alinha principalmente o seu sistema mental a você, a ponto de você fazer naturalmente aquilo que o seu cérebro está condicionado a fazer, ao invés de lutar contra você mesmo todos os dias, a cada atividade, a cada minuto, a cada segundo. E é isso que leva a um entendimento completamente errôneo da grande massa de pessoas, o grupo dos 99%, sobre o que é de fato alta performance. O estágio máximo de performance cerebral não é um lugar de esforço árduo, mas sim um estado
de graça, aonde o que nós fazemos é fluido, é leve e é natural, afinal, é a sua natureza soberana. Quando nós vemos um ótimo orador falando com fluidez, sem que ele tenha que pensar, isso encanta, isso é mágico. Quando nós vemos um jogador de futebol atuando e efetivamente fazendo dribles mágicos, isso encanta, porque isso é mágico. Nós vemos que não há esforço nele, ele simplesmente vai lá e faz. Isso vale para a carreira executiva, isso vale como escritor, isso vale para um cantor, isso é fluidez pura, é arte. É magia. E em tudo a gente pode viver a magia ou o sofrimento de fazer qualquer coisa, inclusive, como para a maior parte das pessoas, o sofrimento de viver. O chamado que eu te faço, portanto, é para que você realmente não ignore isso e efetivamente construa uma vida que vale a pena ser vivida e não uma vida sofrida a cada segundo. Para isso, você precisa redesenhar a sua vida ao redor da sua natureza soberana. E antes que você pense, mas poxa, será que isso é de fato possível? Isso é o que nós fazemos há 10 anos, para dezenas de milhares de alunos. Se você quer a nossa ajuda para essa jornada, é só clicar aqui embaixo no comentário fixado e mandar um WhatsApp perguntando como funciona essa jornada que nós te explicamos. Essa semana, inclusive, nós temos uma novidade muito especial que vai te ajudar nesta jornada. Agora, para você continuar daqui, eu fiz um vídeo chamado Por Onde Eu Começaria Novamente a Minha Mudança de Vida. Assista clicando aqui nesse box. E eu te deixo então um grande abraço, a gente se encontra no nosso próximo vídeo, mas até lá, eu espero que você aprenda a fluir com a sua própria natureza. Isso não apenas transformou a minha relação com a procrastinação, mas toda a minha abordagem em relação à vida e ao trabalho.